Os três aspectos da cruz. Parte 17. No último vídeo exploramos a significativa jornada espiritual de Gilgal, onde a circuncisão simboliza a libertação do opróbrio do Egito e o início de uma nova caminhada com Deus. Vimos como a celebração da Páscoa em Gilgal representava redenção e segurança, enquanto o trigo dourado de Canaã simbolizava uma comunhão mais profunda com Cristo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na transformação de Jacó em Betel, a casa de Deus. Veremos como a obra do Espírito Santo em Jacó envolveu um processo de purificação e iluminação ao longo de 3 noites significativas em sua vida. Vamos ao conteúdo. Betel, a casa de Deus, visão. O processo de transformação de Jacó. A obra do Espírito Santo em Jacó consiste basicamente em um processo que demandou 3 noites pelas quais ele passou em sua vida. Somente assim Jacó poderia ser transformado num glorioso Israel. A primeira cena, a noite da tristeza. Conhecemos bem a história. Em Gênesis 28 diz que o sol tinha se posto, mas no final do capítulo 31 diz que o sol havia nascido. Portanto, o período em que ele viveu como um fugitivo é descrito na Bíblia como: já era o sol posto. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Gênesis 28 verso 11. Esta foi na verdade uma longa e escura noite que surpreendentemente durou 20 anos. Finalmente, o sol mais uma vez nasceu sobre Jacó. Jacó passou por esta longa noite porque Deus o amava e, através da cruz, queria limpá-lo de toda impureza e tratar com sua natureza pecaminosa. A palavra diz: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Gênesis 32 verso 31. Depois de ter visto Deus face a face em Peniel, Jacó passou a andar com um bordão. O objetivo da noite não é o de nos torturar, mas conduzir-nos a Peniel. O significado de Peniel é a face de Deus. Não mais ousaremos satisfazer os nossos próprios desejos se tivermos visto Deus face a face. Aqueles que viram a Deus são aqueles que falam pouco e cujos lábios apenas proferem louvores. Eles não glorificam a si mesmos, mas louvam a outros. Uma pessoa que tenha sido tratada pelo Espírito Santo, descobrirá ao alvorecer que está mancando. De agora em diante, tal pessoa levará a marca da graça consigo. Ela não será capaz de caminhar com a facilidade de antes. Purificação. Durante aquela longa e escura noite, o Espírito Santo estava purificando Jacó. Purificação não é apenas a libertação do poder do pecado, mas também da carne e do eu pecador. Não somente almejamos pelo poder que nos faça parar de pecar, mas também ansiamos por nos abster de práticas pecaminosas. Precisamos restringir muito nosso falar. Temos o selo da cruz em nós e, por isto, o Senhor não será nem condescendente nem permissivo conosco. Iluminação. Deus queria que Jacó conhecesse a si próprio. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti nos julgue quando estivermos separados um do outro. Mispa, Gênesis 31 verso 49, naquela longa noite de 20 anos. Como poderia conhecer a si mesmo? Deus lhe deu um espelho. Seu tio Labão. Labão mostrou-se desde o início maquinador como Jacó e não mediria esforços para utilizar-se de todos os meios para obter proveito próprio. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Atenção a Gênesis 31 verso 41. Somente quando somos iluminados pelo Espírito Santo podemos ver quão sujos e corruptos somos. Somos homens de lábios impuros e vivemos no meio de pessoas de impuros lábios.
A segunda cena, a noite de lutas. A segunda noite sobreveio a Jacó quando ele fugia da casa de seu sogro para voltar à sua terra natal. Ao ter feito aliança com Labão, a segunda coluna, prosseguiu sua jornada com sua família, seu gado e seus bens. Jacó manifestou sua verdadeira natureza quando indo encontrar-se com seu irmão e, sabedor que este lhe vinha ao encontro com 400 homens, enviou servos adiante de si para dar-lhe presentes com o fim de aplacar-lhe a ira. E não somente isto, mas dividiu o grupo em bandos. Desta maneira, se um grupo sofresse algum dano, o outro escaparia. O interessante é que ele ficou por último certamente porque se achava o mais importante de todos. Será que vemos nossa própria imagem no astuto Jacó? Não há dúvida que existem laços de amor entre os membros de uma família, mas quando há uma crise, cada um busca o seu próprio interesse. Este é o retrato do homem lutando com Deus. Esta é também nossa atitude para com Deus. Muitas vezes, quando oramos, é como se pedíssemos a Deus que agisse segundo o que propomos. Solicitamos que Ele edifique com base em projetos que esboçamos. É como se o Senhor estivesse sempre em desvantagem. Afinal, quem é melhor para arquitetar planos do que Jacó? Muitas vezes parece que o Senhor sai perdendo quando lutamos com Ele. Na verdade, Ele nunca perde, mas nos permite ganhar, assim como nossos pais muitas vezes nos deixam vencer porque nos amam. Naquela noite foi o amor de Deus que o levou a agir como um perdedor. Deus teve de tocar-lhe naquilo que lhe era mais forte: a articulação da coxa. Na verdade, na luta de Jacó com Deus, Jacó só verdadeiramente ganha quando perde. O interessante é que foi a verdadeira natureza de Jacó que o compeliu a não deixar que o anjo partisse sem abençoá-lo. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Gênesis 32 verso 26. Manquejar, levando a marca da cruz. O significado do nome Jacó é agarrar. O significado do nome Israel é vencedor com Deus. Por ter sido vitorioso naquele dia, era de se esperar que Jacó andasse melhor do que antes, mas curiosamente ele começou a manquejar. A partir de então, sempre teria que depender da graça de Deus para cada passo que desse. Na realidade, Jacó foi vencido por Deus, e desde então, seu manquejar seria a marca que carregaria pelo resto de sua vida. A dor que sentia a cada passo lembrava de que era a graça de Deus que o capacitava a andar. Esta foi a segunda noite para Jacó, pois a Bíblia diz que isto aconteceu quando nasceu-lhe o sol. Nela, ele encontrou o seu verdadeiro eu. Agora ele sabia que não possuía mais nenhuma força em si mesmo para obter coisa alguma, nem mesmo aquilo que é de Deus. O seu manquejar era uma evidência de sua derrota. Morando em Betel. Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Gênesis 35 verso 1. Isto foi surpreendente, pois foi exatamente em Betel, muitos anos atrás, que Jacó havia passado uma noite, quando deixou sua casa como fugitivo. Betel, a casa de Deus, é um lugar que manifesta o testemunho. Quando esteve lá pela primeira vez, Jacó só conseguiu ficar por pouco tempo, isto porque naquela época ele ainda estava muito cheio da carne do eu. Ele somente poderia passar por Betel e não habitar ali. Mas a graça de Deus operando em Jacó por longos 20 anos o transformou em um novo homem, esculpido por Deus. Finalmente, após passar por 2 noites escuras, Jacó poderia habitar em Betel. Alguém que nunca tenha passado por uma longa e escura noite pode até mesmo falar da igreja, mas não terá qualquer experiência real acerca da vida da igreja. O testemunho não tem se manifestado hoje porque muitas pessoas consideram a igreja como uma hospedaria. Muitos conhecem a verdade da igreja, mas será que podem habitar em Betel? Ao retornar,
Deus mesmo confirma que ele já não mais se chamaria Jacó, mas Israel. Então o Senhor se retirou do lugar de onde lhe havia falado. Jacó erigiu uma coluna de pedra e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou azeite, e chamou aquele lugar de Betel. Aquela era a casa de Deus e a porta dos céus, onde ele agora habitava, porque havia sido tratado pela cruz. Uma testemunha havia sido edificada. Após uma longa noite, que durou 20 anos, e o incessante esculpir do Espírito Santo, o sol, finalmente havia se levantado. Nem todos dentre nós verdadeiramente estão aptos a habitar em Betel. Mas graças a Deus porque há aqueles que trazem em suas vidas as marcas da cruz, que têm atravessado a longa e escura noite de luta, que manquejam, pois foram tocados por Deus. Estes ouvirão: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali. Somente assim o coração de Deus ficará satisfeito e seu testemunho será estabelecido. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.